Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Estamos começando aí o vídeo 3, né, da nossa série de trigonometria. No vídeo 1, a gente trabalhou a trigonometria no triângulo retângulo. No vídeo 2, a gente trabalhou a trigonometria dentro do círculo, né, do círculo trigonométrico. E agora a gente vai abordar a trigonometria, as funções, né, as funções propriamente ditas. Então, quando eu estou falando de funções, eu estou abordando os gráficos. Então, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês o gráfico de cada função, né? O gráfico do seno, o gráfico do cosseno e o gráfico da tangente. Então, a gente vai começar com o seno, a função seno. Bom, qual é a ideia da função seno? A cada número real x dentro do ciclo, ele vai estar associado a um outro número, que no caso é o resultado seno x, né? Então, para cada número que eu escolho aqui no x, eu vou ter um resultado y, e esse y eu chamo de seno, né? Então, a abreviação aqui de seno x, ordenada do ponto P, associado ao número x no ciclo. Fica definida assim a função seno de domínio R. O que significa essa letra aqui? R, pessoal, significa o conjunto dos números reais. Para quem está esquecido, quando eu falo número real, significa todo tipo de número, né? Pode ser positivo, negativo, fracionário, qualquer número. Então fica definida a função seno dessa forma. Então a cara da função seno é sempre essa. Então y, né? Eu posso escrever como sendo y ou eu posso escrever como sendo fx. Então fx, né? Função fx é igual a seno x. Agora a gente vai abordar o seguinte, a gente vai abordar o crescimento ou o decrescimento da função, dependendo do quadrante, né? Os sinais aqui. Nesse caso, eu estou colocando aqui o primeiro quadrante. O primeiro quadrante vai do 0 grau, né? Começando aqui nesse ponto, até π sobre 2. Lembrando, pessoal, π sobre 2 vale quantos graus? Vale 90 graus, né? Lembrando aqui que o π é quanto? O π é 180 graus. Então, nesse primeiro quadrante, você observa o seguinte, ó, o que está acontecendo aqui? Ele está aumentando de valor, né? Então, quando o x cresce, vai de 0 a 90, o seno também cresce. Ele vai de 0, né? Ele está aqui no 0, a 1. Lembrando que o valor do seno de 90 é 1, né? Isso para quem viu o vídeo 2, né? O vídeo passado. Olhando agora o outro quadrante. O segundo quadrante aqui, ó, a gente tem o seguinte. Ele vai de 90 até π. π é 180. Então, pela orientação aqui da seta, ela está também aumentando. Só que o seguinte, o que acontece com o seno? O seno decresce. Então, quando o x vai crescer, quando o x cresce de 90 a 180, o seno, o nosso seno, ele diminui de 1, ele vem aqui de 1 e passa para 0, já que o seno de 180, pessoal, é 0. Essa é a variação no primeiro e no segundo quadrante. Agora a gente vai olhar para o terceiro e para o quarto. Seguinte situação. No terceiro e no quarto, você vê o seguinte, ó, a gente tem outro aumento. Então a gente vai ter de 180 até chegar a 3π sobre 2. Lembrando, 3π sobre 2 é a mesma coisa que 270. Então o que acontece aqui? Quando o x cresce, o seno ainda, pessoal, continua decrescente. Então, quando o x passa de 180 para 270, o seno ele vai diminuir ainda mais. Ele vai de 0 a menos 1. Lembrando aqui, ó, que o seno de 270 é menos 1. E finalizando agora, olhando para o quarto quadrante, aqui era o terceiro, né? Olhando agora para o quarto quadrante, a gente vai ter o seguinte. Ele vai vir de menos 1, né? De 270 aqui, né? Aqui é 270. Até a volta final, que é 2π ou 360. Aí você observa o seguinte. Pela orientação da reta, ela está aumentando. Então, nesse caso, quando o x cresce de 270 a 360, o seno
também cresce no caso de menos 1, ele vai passar para zero, já que o seno de 360 é zero, né? Isso, pessoal, para quem viu o vídeo 2, eu aconselho a rever, tá? A gente calculou todos esses valores aí de grau. Então, a gente vai colocar todos esses valores no gráfico, né? E ver o comportamento da curva. Então, a gente vai ter aqui a nossa tabelinha, pegando aqui todos os valores possíveis, né? Os mais famosos, né? Então, quando o x for zero, se o x for zero, o seno de zero é zero. Se o x for 90, aqui é 90, né, pessoal? Aqui é 90. Seno de 90 é 1. Quando o x for 180, aqui é 180, o y, o seno é zero. Quando o x for 270, o y é menos 1. Quando o x for 360, pessoal, o seno é zero. Então, a gente tem aqui todos os valores na tabela. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar esses valores no nosso gráfico, né? Então, colocando isso aí no gráfico, a gente vai ter a seguinte curva, né? Essa curva aqui, ó, olha só o crescimento dela. A gente vai ter esse ponto e esse ponto aqui, ó. Então, você percebe o seguinte, ó. O que foi que eu fiz? Eu botei esses valores que estavam aqui na tabela, a da tabela eu coloquei no gráfico. Perceba o seguinte, as três funções, pessoal, seno, cosseno e tangente, elas são ondas. O formato delas são ondas. Aí você vê aqui a ondulatória. Lembram no vídeo 2 que eu falei a questão dos sinais do cetáculo? Aqui fica muito mais evidente de você observar o sinal. Por que é positivo no primeiro e no segundo? Ó? Porque é o seguinte, ó, começando aqui, ó, do zero, né? Aqui é o ponto zero. Então, do zero, aqui é que valor? 90, não é isso? 90, aqui é 90. Então, de 0 a 90, lembrando, ó, colocando aqui dentro do círculo, né? Você tinha isso, né? Então, o seno é positivo no primeiro e no segundo pedaço. Por quê? Observando o gráfico, fica bem melhor de entender o porquê. Porque, ó, de 0 a 90, a curva do seno, que é essa curva aqui em vermelho, que agora vai ser preto, porque eu estou pintando, né? De 0 a 90, essa curva ela está acima da reta x. Então, ela está acima. Então, aqui é por isso que é positivo. Então, aqui, ó, de 0 a 90, ela vai ser positiva. Aqui, ó, aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o primeiro quadrante. De 90 a 180, ela ainda está acima, né? Ainda está crescendo. Então, aqui também é positivo, ó, no segundo quadrante. Já depois que ela passa de 180, a curva, pessoal, ó, ela já vai ser descendente, ó. Ela vai ser abaixo da reta x, ó. Então, nesses dois pontos, de 180 até esse ponto aqui, né, que é 270, ela já vai diminuir. Então, aqui já é menos. Da mesma forma também na outra, ó, ainda continua abaixo, então é menos também. Então, fica mais fácil de você entender, como eu coloquei no vídeo 2, né, a parte dos sinais. Então, o seno, né, ele é positivo, vou colocar aqui, seno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, né, do círculo, né, pegando o círculo dividido em 4 pedaços, por isso, né, pela sua forma como ele fica no gráfico. Simples assim. E a gente tem, então, o domínio. O que seria o domínio? O domínio seria, pessoal, os valores que eu atribuo para x, né? Então, o domínio, eu posso pegar qualquer valor de 0 até 2π, que é 360. E com isso, eu vou ter a nossa imagem, né? O que seria a imagem, pessoal? A imagem são os resultados, é o y. O domínio é o x, a imagem é o y. Aí você percebe o seguinte, ó, os valores que eu só tenho que valores? Eu tenho 0, 1, 0, menos 1 e 0. Então, o intervalo vai ser de menos 1 até 1. Menos 1, 0 e 1. Então, essas são os possíveis resultados aqui do nosso seno. Agora, a gente vai observar o cosseno.
A definição é a mesma, tá, pessoal? Então, a cada número real dentro do círculo, eu posso associar um número real que eu vou chamar de cosseno. O seno era a ordenada, o cosseno é a abscissa, né? Cosseno é x, né? Seno é y. A gente viu isso no vídeo 2. Então, fica definida assim a função cosseno. Também está dentro dos reais, né? Expressa dessa maneira aqui. Então, essa é a cara do cosseno. Então, o cosseno ela vai ter fx igual a cosseno x, né? Agora, a gente vai observar, da mesma forma como a gente fez com o seno, a gente vai observar aqui o comportamento dela em cada quadrante. Então, no primeiro quadrante, que é esse pedaço aqui, né, pessoal? Como é que fica o cosseno? Então, você observa o seguinte, ele vai de 0 até 90, né, de novo. Então, aqui ela está aumentando ou ela está diminuindo? Quando o x cresce de 0 para 90, o resultado, que é o cosseno, ele vai diminuir. Por quê? Porque o cosseno de 0 é 1, pessoal. E o seno de 0, e o cosseno de 90, perdão, o cosseno de 90 é 0. Para quem viu o vídeo 2, né? Então, estão lembrados. O cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Então, ele está diminuindo de valor. No segundo quadrante, a gente tem o quê? Ainda continua aumentando, né? Então, eu passo de 90 até 180. E aí, o que é que acontece com o cosseno? Quando o x cresce, o cosseno ainda está diminuindo. Porque eu estou de 0, aí eu diminuo mais, ó, vai para menos 1. Já que o cosseno de 180, pessoal, é menos 1, né? Aí agora a gente vai observar o terceiro e o quarto quadrante. No terceiro quadrante, a gente tem o seguinte. A gente tem de menos 1 até 3π sobre 2. Lembrando, 3π sobre 2 é 270 graus, né? Por que aqui é menos 1? Que é o cosseno de π, né? Então, você percebe o seguinte. O cosseno aqui, nesse caso, ele vai fazer o quê? A gente tem o quê? Quando o x cresce de π a 3π sobre 2, o cosseno cresce também. Ele cresce junto, né? Então, eu vou ter de menos 1 a 0. Já que o cosseno de 270 é 0. E finalizando aqui no quarto quadrante, pessoal, a gente tem um outro aumento, né? Então, ele vai de 3π sobre 2 até 2π, né? Lembrando que 2π é a mesma coisa que 360. Então, quando o x cresce de valor, e passa de 270 a 360, o cosseno também vai crescer de valor, ele vai passar de 0 a 1, já que o cosseno desse camarada aqui, né? Ele é igual a 1. Agora, a gente vai fazer o quê? Colocar isso no gráfico. Então, colocando aqui a tabela, a mesma ideia do seno, né? Colocando aqui os valores do x para achar o y, né? Então, a gente tem o seguinte. O x, quando o x for 0, o cosseno é 1. Quando o x for 90, o cosseno é 0. Quando o x for 180, o cosseno de 180 é menos 1. Quando o x for 270, o cosseno é 0. E finalizando, quando o x for 360, né, o cosseno disso é 1. Agora a gente vai fazer o quê? Colocar esses valores, né, no gráfico para ver como é que fica a curva do cosseno. Então, a curva do cosseno vai ficar nesse sentido agora. Ó. Aí você percebe o seguinte, pessoal. Perceba que a ondulatória é um pouquinho diferente do seno, né? Mas está fácil de identificar onde é que é mais e onde é que é menos. Ó, no primeiro quadrante, que vai daqui do 0 para cá, né? Ele é positivo, porque está acima do x. Agora, no segundo quadrante, que vai ser de 90 a 180, ele já decresce aqui. Então, aqui é menos. Ó. No terceiro quadrante, é menos também. E, a partir daqui desse ponto, ele já volta a crescer. Então, o cosseno ele vai ser positivo, né, no primeiro e no quarto quadrantes, né? Como eu já coloquei isso no vídeo 2, né? E agora está bem mais óbvio de observar no gráfico. E o domínio disso vai ser de 0 a 2π, né? Ou seja, eu posso pegar qualquer valor para x entre 0 e 360. E o y, né,
vai ser a mesma imagem do seno. Então, o y vai ser de menos 1 a 1, porque esses são os valores que eu posso obter daqui, né? Eu não passo de menos 1 a 1. Eu não passo. Aí agora, pessoal, a ideia de tangente. Então, a função tangente, a mesma coisa da definição do seno e cosseno. A cada número real vai estar associado um número real que eu vou chamar de tangente, que é a ordenada do ponto T, associado ao número x no ciclo. Então, fica definida assim a função tangente. Aí, detalhe, pessoal. Seno e cosseno, o domínio era os reais. Aqui o domínio eu restringi um pouco. Nesse caso, o domínio aqui vai ser dos reais menos π sobre 2 mais kπ. O que significa isso? Bom, K significa K, quer dizer o número de voltas. Então, para cada volta de 90 graus, a tangente ela não existe, certo? Para cada 90 graus, a tangente não existe. Vai ficar mais explícito no outro slide. Então, colocando aqui a cara dela vai ser o seguinte. A função tangente é fx, né, igual a tangente x, né, tgx. Agora, observando, pessoal, o comportamento nos quadrantes. No primeiro quadrante, lembrando, né, que a tangente é essa reta que toca, né, o círculo, né? Então, aqui, quando o x cresce de 0 a 90, o que acontece com a tangente? Ela vai crescer também. Só que ela vai crescer de uma forma absurda. Ela vai de 0 a mais infinito, né? Ela não vai ter limite aí do crescimento dela. No segundo quadrante, você percebe o seguinte, que vai ser de 90, né, a 180, a gente vai ter o quê? Quando o x cresce, a tangente vai crescer de menos infinito a 0. Então, ela vai cair de menos infinito, ela vai aumentar de menos infinito para 0, né? Por quê? Porque a tangente de 180, pessoal, é 0. No terceiro quadrante, a gente tem o quê? A seguinte situação. Esse é o terceiro quadrante, né? Terceiro quadrante, que vai de 180 até 270. Então, quando x cresce nesse intervalo, a tangente vai crescer também, porque vai partir do 0, né, até mais infinito. A gente não sabe aqui o limite da tangente. Finalizando, então, no quarto quadrante, ele também vai crescer. Ele vai crescer de menos infinito a 0. Por quê? Porque tangente de 0, pessoal, é 0. Certo? Então, ele vai de menos infinito até 0. E agora, a gente vai observar o gráfico. Olha o gráfico da tangente, né? Como é bonito aqui. Ele é um pouco diferente, né? A gente tem a seguinte situação aqui, colocando os valores, né, na tabela. Aí você perceba, pessoal, que eu não coloquei todos os valores, né? Eu só coloquei aqui, ó, 0, π e 2π. Por quê? Porque, como eu falei antes, a tangente, ela não vai ter, na definição, né? Ela não vai ter valor para 90 graus. Então, tangente de 90 não existe. Isso aqui significa não existe. Por quê? Porque, mais uma vez, onde é que está a tangente? A tangente, pessoal, está aqui, ó. Ela passa na reta x. Ela passa aqui? Ela passa por aqui? Não. Então, a tangente 90 não existe. Se não existe em 90, também não existe aqui. Que valor é esse aqui? 270. Então, tangente de 270 também não existe. Então, esses dois valores aqui, eles não existem. Por isso, pessoal, que na definição lá, eu restringi o domínio
não colocando o de 90 em 90. Então 90 aqui não tem, aqui também é um simétrico a 90, também não vai entrar a tangente. E aí, pessoal, você pode perguntar, bom, professor, por que então o gráfico fica dessa maneira, já que os valores são todos iguais a zero? Ó, tangente de 0 é 0, tangente de 180 é 0, tangente de 360 é 0. Como é que fica essa curva assim, dessa maneira? Bom, pessoal, porque nesse caso eu vou ter que pegar outros valores para x, né? Então aqui, quanto mais valores a gente vai pegar, mais curvado, né? Melhor vai ficando aí o gráfico da tangente. Bom, agora que a gente já viu as funções, né, e o comportamento de cada uma dentro do gráfico, as ondas, né? Agora a gente vai entender um pouco as razões inversas. Porque é o seguinte, existem três razões, né, que a gente já viu, as clássicas, né, que é o seno, cosseno e tangente. Só que é o seguinte, pessoal, para cada uma dessas tem a sua inversão, tem a sua inversa também. Tem uns nomes bem legais. Tem secante, cossecante e cotangente. Cada uma dessas aqui é inversa de uma dessas daqui. Então vamos entender quem é quem. Então a gente tem a cossecante do ângulo alfa qualquer. A ideia é o seguinte, pessoal, cossecante. A palavra cossecante lembra um pouco o cosseno, né? Então você pode pensar que cossecante é a inversa do cosseno, mas isso está errado. Na verdade, cossecante é a inversa do seno. Então qual é a dica? A dica é você pensar aqui, ó, né? Terceira letra aqui, ó, S, seno. Então cossecante é a inversa do seno. Como é que eu escrevo o inverso de alguma coisa? No caso aqui, eu vou colocar logo as funções todas, então vai ficar cossecante, a outra é secante, ó. A palavra secante lembra seno, mas não tem nada a ver. Secante é a inversa do cosseno. Aí, ó, a terceira letrinha, ó, C, cosseno. E a última, cotangente, né? No caso, cotangente mesmo, pessoal, é a inversa da tangente, não tem jeito. Então, a cossecante é a inversa do seno, né? Como eu coloquei. A inversa, pessoal, é 1 dividido pelo número, né? Então, é 1 sobre seno. Secante é o inverso do cosseno, então vai ficar 1 sobre o cosseno. E a cotangente é a inversa da tangente, que é 1 sobre tangente. Detalhe que a cotangente eu também posso escrever dessa outra forma. Eu posso colocar como sendo cosseno dividido pelo seno. Então eu posso escrever a cotangente dessa forma aqui ou dessa maneira. Por quê? Porque lembrando, o que significa tangente, pessoal? Tangente é o seno dividido pelo cosseno, né? Então, se a tangente é o seno dividido pelo cosseno, então eu posso inverter. Aí, se eu inverter, eu vou ter a nossa cotangente. Então, essas são as inversas aqui que a gente pode trabalhar aí nas questões. Agora, para finalizar, algumas identidades trigonométricas, né? Para que serve identidade trigonométrica, né? Então, ela vai servir para obter uma razão para um dado ângulo a partir de outra razão cujo valor seja conhecido. Então, se eu tenho um valor conhecido, eu posso achar um outro valor a partir de uma identidade. Isso é importante. Outra ideia, né, para utilizar a identidade. Simplificar. Então, quando você tem uma expressão que é muito grande, muito cheia de funções, então a gente usa as identidades com o objetivo de simplificação. Então, aqui eu vou pegar apenas uma identidade, né, que é a mais famosa de todas. Eu vou pegar usando o triângulo retângulo. Então, a partir do triângulo retângulo, a gente vai deduzir, no caso, uma relação aqui, tá? Então, a gente vai pegar aqui o Pitágoras, né? Hipotenusa é o A, então fica A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que eu vou fazer isso aqui? Eu vou dividir tudo isso aí por A ao quadrado.
Então, dividindo tudo isso aí por A ao quadrado, eu vou ter B ao quadrado dividido por A, C ao quadrado dividido por A e A ao quadrado dividido por A. Todo mundo dividido por A ao quadrado. Foi só isso que eu fiz. Eu coloquei A ao quadrado embaixo de todo mundo. Continuando a expressão, você tem o seguinte, ó, você tem que o B ao quadrado e o A ao quadrado, a potência é a mesma. Então, eu posso colocar todo mundo numa potência só. Então, fica B sobre A ao quadrado, C sobre A ao quadrado, isso igual a 1. Por que 1? Que A ao quadrado dividido por A ao quadrado é 1, né, pessoal? Continuando aqui a história, aí você tem o seguinte, ó, essa razão aqui, ó, é B sobre A. A gente está trabalhando com esse ângulo aqui, ó, vou chamar de alfa. Se é B sobre A, o que é isso, B sobre A? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Isso é o que, pessoal? Isso é seno, né? Então vai ficar seno ao quadrado. Na outra, eu tenho o quê? Eu tenho C sobre A. O que é o C aqui? É o adjacente, né? Então, adjacente e hipotenusa só pode ser o quê? Só pode ser cosseno. Então, fica cosseno ao quadrado de A, alfa, isso tudo igual a 1. Essa identidade, pessoal, é chamada de relação fundamental. Com essa daqui, pessoal, eu posso obter várias outras identidades. Que eu não vou colocar nesse vídeo agora, mas a gente pode trabalhar isso nas nossas listas de atividades. Certo? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo 3, tá? Então, as identidades, o comportamento das funções no gráfico e a observação dos sinais, né? Ficou muito mais claro dessa maneira. Qualquer dúvida ainda que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, ou então a gente pode discutir isso no nosso encontro semanal lá no Meet. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima.